Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Não sei se você já ouviu falar de James A. Gray, um dos mais ilustres intelectuais africanos, nascido no dia 18 de outubro de 1875, lá na Costa de Ouro inglesa, atual Gana. Boa parte dos seus estudos ele fez nos Estados Unidos. Voltou depois para a África como missionário metodista. Esteve percorrendo o país durante muitos anos. E depois voltou para os Estados Unidos e lá morreu, em 1927. Talvez você não se recorde, de ter ouvido falar desse personagem. Um grande influenciador da mentalidade da época, um grande defensor do que a gente chamaria hoje em dia de feminismo. Na época nem havia esse nome, mas um grande defensor da educação universitária para as mulheres, quando nem na própria Europa havia uma mentalidade favorável. Isso, a duras penas, se foi concretizando ao longo das últimas décadas, praticamente só a partir da metade do século XX para frente. Mas seguramente você conhece uma fábula que é de criação sua, intitulada A Águia e a Galinha. Uma fábula que tem ganhado espaço em todas as palestras dessas motivacionais. A gente vai encontrar referência em páginas assim de psicanálise. Bom, por todos os lados, e logicamente também no âmbito do cultivo da vida espiritual, religiosa. A parábola conta que era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo na sua casa e conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei, a rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista, um biólogo. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." De fato, disse o camponês, é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Esse coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês, ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem e, desafiando-a, disse, colocando assim, vamos imaginar assim no braço, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe."
E a águia olhou para ele, olhou lá para baixo para as outras galinhas que estavam lá ciscando o chão, procurando algum grão, alguma minhoca, e ploc, deu um pulo e já foi lá ciscar também. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. E o naturalista, inconformado, voltou a insistir, não, ela é uma águia. É uma águia, será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia até o terraço da casa, na parte alta, no primeiro andar. Colocou a águia aqui no braço e começou a sussurrar ao seu ouvido. Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. E a águia olhou para ele, olhou lá para baixo, com um friozinho na barriga porque a altura já era muito elevada, deu um salto e foi lá de baixo e continuou ciscando junto com as outras galinhas. E o naturalista, assim, já com um ar vitorioso, disse, eu falei, doutor, ela virou galinha, já não é mais águia. E o outro, já no auge do inconformismo, respondeu firmemente, não, ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã farei voar. E combinaram de sair logo cedinho de madrugada, antes de romper o sol, para ir até o alto de uma montanha, porque o naturalista estava investindo precisamente na força que o sol costuma exercer sobre as águias, a ponto de que as águias são consideradas como a ave, o pássaro que voa mais alto, porque tem como objetivo alcançar o sol, atingir o sol. Ficam deslumbradas, assim, hipnotizadas quando vem o sol. E efetivamente, no dia seguinte, acordaram logo cedo, pegaram a caminhonete e foram lá para o alto da montanha. E chegaram no alto da montanha quando o sol ia começando a despontar. Era a última cartada que o naturalista ia jogar. E efetivamente colocou a águia nos braços, o sol começou a nascer e foi crescendo de modo imponente, de modo assim desses maravilhosos, que já viu um sol nascendo, fica de fato extasiado. E então, naquele momento, ele pegou a cabeça da águia e direcionando assim para o sol que nascia, ele dizia, águia, você é uma águia, abre as asas, voe como uma águia. E a águia sem nenhum tipo de reação. Águia, você é uma águia, voe como uma águia. E de repente aconteceu algo que ele já viu que a coisa se encaminhava para aquilo que ele imaginava que deveria se encaminhar. O coração da águia começou a bater, pulsar, né, de uma forma muito ritmada. Havia uma transformação que estava acontecendo no seu interior. E a palpitação foi aumentando, que de repente a águia deu um grasno, abriu as asas, deu um impulso no braço e saiu voando. E diante do olhar atônito do camponês e até do próprio naturalista, que acreditava que ela era uma águia e que poderia voar como uma águia, mas ao mesmo tempo, depois da experiência do dia anterior, tinha ficado bastante em dúvida, foram vendo como a águia se afastava em direção ao sol, mal conseguiam fitar, até que de repente ela se converteu só num pontinho lá longe no horizonte. A fábula original dizia que essa é uma das fábulas talvez mais contadas e recontadas nas últimas décadas, com pequenas variações e sempre com essas razões motivacionais. Essa parábola do James A. Gray é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis.
E induz a essa consideração carregada de verdade. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia que temos dentro de nós e que nos chama ao infinito. O nosso coração sente os picos mais altos das montanhas, ou seja, quer galgar as alturas. Cada um de nós se sente movido a isso. Sente essa fome no seu coração. Dizíamos, então, que há uma parábola que pode ter diferentes aplicações. E na nossa meditação de hoje, pensava aplicá-la exatamente no tema que nos ocupa, que é a esperança. A esperança na sua relação com a felicidade, com a ânsia de infinito que todos nós temos, que em teologia chama-se santidade, ânsia de santidade, ânsia de felicidade. Mais de uma vez, já consideramos isso aqui, vocês já me ouviram fazer referência, explicar que a palavra santidade significa exatamente isso, felicidade. Santo, feliz, bem-aventurado, feliz. E também, mais uma vez, já brincamos que essa frase que as pessoas dizem assim com tanta naturalidade nos nossos dias, né, que é preciso viver sem medo de ser feliz, encontra uma tradução muito genuína também no nosso linguajar cristão. É preciso viver sem medo de ser santos. Ou, se a gente quisesse, no nosso contexto, é preciso que nós vivamos sem medo de não ser felizes. Ou seja, sem medo de não chegar a ser santos, de não chegar a ser muito felizes. Porque nós estamos capacitados para isso. Nós fomos constituídos por Deus para sermos efetivamente esses pássaros majestosos que voam até atingir o sol, ou querendo atingir o sol, com umas asas de grande envergadura. E essa segurança, então, deve encher-nos de esperança. A esperança é comparada, na literatura espiritual, com as asas das águias, que nos capacitam a voar muito alto, a atingir aquilo que o nosso coração de águia almeja, o infinito, o sol. Há uma passagem do livro do profeta Isaías que aborda precisamente essa imagem. Trata-se do capítulo 40 de Isaías, versículos 30 e 31. Diz assim: até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças e lhe dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. São muito bonitas essas palavras. Não sei se você já tinha tropeçado com elas alguma vez, ou talvez sim, mas não sei se você já tinha prestado atenção nelas. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cessar, vão para a frente sem se fatigar. E outra tradução diz, mas aqueles que esperam no Senhor. Essa é a nossa tradução da Bíblia que eu tenho aqui nas mãos, e expõe assim, mas aqueles que contam com o Senhor. E outras dizem, mas aqueles que esperam no Senhor adquirem asas como águia. Todos nós temos essa experiência, quando estamos cheios de esperança, nos agigantamos, vamos para cima, vamos para o alto. E quando não, nos convertemos em pigmeus, ficamos pessoas encolhidas, pessoas retraídas. Como é bom ter ao nosso lado um naturalista, alguém que nos fale ao ouvido e nos diga quem nós somos de fato, para que nós nos sintamos estimulados
a esperar, abrir as asas e superar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo desses que se apresentem diante de nós. Dizia como é bom ter ao nosso lado um naturalista, mas falando nesses termos assim espirituais, talvez a gente pudesse criar uma palavra nova e dizer como é bom ter ao nosso lado um sobrenaturalista. Ou seja, alguém que conhece a nossa natureza, fortalecida pela graça de Deus. E com esse conhecimento, nos comunicasse essa convicção que nós estamos capacitados a voar muito alto, muito alto. E esses sobrenaturalistas que Deus vai colocando ao nosso lado, nos ajudam a resgatar quem nós somos. Somos filhos de Deus. E se vão nos dizendo, você é uma águia, voe com uma águia. Você não se contente com ficar aí só ciscando, só voando baixo, só ruminando as tuas dificuldades, só ruminando os teus problemas, só ruminando as dificuldades que há à tua volta, do ambiente, ou talvez a falta de consideração das pessoas, ou a falta de honestidade dos governantes, ou tudo aquilo que possa lhe passar pela altura, né? Se nós, de fato, nos deixássemos convencer, você está projetado para coisas grandes, para a altura, arrisca, abre as asas e voa, se enche de esperança. E diz o Salmo 26, versículo 14, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor adquirem asas como uma águia. Esse é um tema recorrente na pregação do Papa Francisco. Podemos dizer que ele tem sido para nós, para o mundo, um grande sobrenaturalista. Há alguns anos atrás, na verdade de outubro de 2016 até outubro de 2017, uma vez por semana, nas audiências que ele tem lá em Roma, às quartas-feiras, recebendo os peregrinos, ele dedicou a fazer catequeses sobre a esperança. E acabou fazendo, então, 38 audiências, explorando, desenvolvendo o tema da esperança. A gente encontra todas elas num e-book que está lá no site do Opus Dei. Eu vou fixar, né, aqui nos comentários, que quando eu subir o vídeo dessa meditação por YouTube, eu vou fixar lá o link que dá acesso a esse e-book. Eu vou fixar também outros links, né, de tal modo que vocês possam ter acesso à maior parte da bibliografia que eu citar aqui. O Papa, também sem ir mais longe, quando esteve aqui no Brasil, na JMJ em 2013, ele chegou aqui numa quarta-feira, na quinta-feira de manhã cedinho celebrou missa em Aparecida, à tarde esteve lá visitando um hospital de recuperação de dependentes químicos, de rapazes só, um encontro assim super emocionante. Mas ele ficou aqui até o domingo. Nesse curto intervalo de tempo, pouquíssimos dias, o Papa fez menção, exortou a que nós cultivássemos a esperança 32 vezes. De fato, é um tema recorrente na sua pregação, não pode ser diferente. E sempre com duas vertentes. Nos seus discursos a gente vai encontrar duas vertentes. Também o e-book, né, dos encontros com o Papa aqui no Brasil estão no site do Opus Dei. Eu me comprometo a deixar lá, fixado nos comentários, também o link correspondente. Ele falava da esperança com duas vertentes. Primeiro, conservar a esperança, não deixar que nada nos roube a esperança. E ao mesmo tempo que nós sempre procurássemos ser luzeiros de esperança. Lá em Aparecida, cito aqui umas palavras suas, ele falava assim na homilia da missa: quantas dificuldades na vida de cada um do nosso povo, nas nossas comunidades, mas por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa que sejamos submergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida em quem trabalha na evangelização ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família, quero dizer com força, tenham sempre no coração esta certeza: Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados.
Nunca percamos a esperança. Não deixemos que ela se apague nos nossos corações. E depois, mais para o final da homilia, o Papa dizia: queridos irmãos e irmãs, sejamos luzeiros de esperança. Tenhamos uma visão positiva sobre a realidade. Encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. E lá, à tarde, no mesmo dia, no encontro com aqueles jovens no Hospital de Recuperação da Dependência Química, dizia: olhem para frente com confiança. A travessia é longa e cansativa, mas olhem para frente. A vocês todos quero repetir: não deixem que lhes roubem esperança. Não deixem que lhes roubem esperança. Não deixem que lhes roubem esperança. E digo também, não roubemos a esperança. Pelo contrário, tornemo-nos todos portadores de esperança. É uma exortação contínua. Há um outro sobrenaturalista que se aproxima de nós para estimular-nos também a voar alto. Trata-se de São José Maria Escrivá, que nesse mês de outubro, completa 18 anos de canonização. Foi canonizado no dia 6 de outubro de 2002 por São João Paulo II, lá na Praça de São Pedro, em Roma. Ele se aproxima de nós e nos diz, cito aqui então o ponto número 7 do livro Caminho, nos diz: não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias. Outra vez a imagem das águias, sempre presente no Antigo Testamento, presente na pregação do Papa, presente na pregação de São José Maria Escrivá. Não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias. E São José Maria nos estimula a partir da sua própria experiência, de modo extremamente convincente e consolador, porque o caminho que ele nos aponta para isso não é nada extraordinário, é sobre-humano. Não, é muito acessível. É um caminho que pode e deve realizar-se na nossa vida corriqueira, na nossa vida cotidiana. Para eu atingir a felicidade infinita a que eu estou destinado, ou então, como dizíamos antes, para eu atingir a santidade, para eu chegar a ser santo de verdade, eu posso ser uma pessoa comum, eu posso ser uma pessoa normal, eu posso ser uma pessoa que está levando uma vida no meio desse mundo, sem ter que virar padre, ou sem ter que virar freira, sem ter que virar monge, sem ter que fazer nada de diferente, ser uma pessoa comum, uma pessoa na rua, no seu trabalho, na sua família, na sua convivência social, frequentando um clube, praticando esporte, tomando uma cerveja com um amigo, jogando um pouco de conversa fora, assistindo um bom filme no cinema. Uma pessoa comum, uma pessoa normal. E qual é o segredo, então, para, no meio de uma vida super normal, chegar a atingir essa santidade e ter esperanças, de chegar a atingir essa santidade, ou seja, essa felicidade infinita para a qual eu estou destinado? O segredo, dizia São José Maria Escrivá, junto com toda a Igreja, todos os santos, e a Igreja, assim, na sua doutrina mais nuclear, mais genuína, é olhar para o sol. Que, traduzindo assim em cristão, é olhar para Jesus. O sol nascente é uma imagem que aparece no Cântico de Zacarias, logo depois que nasce São João Batista, lá no Evangelho de São Lucas. Ele entoa um canto que é chamado de Benedictus. Os sacerdotes rezam esse canto todos os dias, quando rezam o ofício das horas, concretamente na oração matutina, nas laudes matutinas. Rezam o Benedictus, o canto de Zacarias, que diz que Jesus Cristo é o sol nascente. E o segredo, então, para poder cultivar essa felicidade, para poder atingir essa felicidade, e que, portanto, nos dá asas para chegar lá, é não perder Jesus de vista.
é estar olhando para o sol. São José Maria Escrivá, no livro É Cristo que Passa, na primeira homilia, que fala sobre a vocação cristã, a vocação de um simples cristão na rua, diz assim, diz que o que é preciso para atingir essa felicidade é ser um simples cristão que habitualmente se encontra em plena rua, ao ar livre, e que na rua, no trabalho, na família e nos momentos de lazer, permanece atento a Jesus o dia todo. E o que é isso, continua ele, senão vida de oração contínua? Não é verdade que compreendeste a necessidade de ser a alma de oração com uma relação de amizade com Deus que te leve a endeusar-te, a se comportar de fato como filho seu, como uma águia? E ele até reconhece, diz, a princípio custa, é preciso esforçar-se por dirigir o olhar para o Senhor, por agradecer a sua piedade paternal e concreta para conosco. Pouco a pouco, o amor de Deus, embora não seja coisa de sentimentos, torna-se tão palpável como uma flechada na alma. É Cristo que nos persegue amorosamente. E é verdade que então vai chegando o momento em que, ao cultivar essa sua presença, em procurar ter os olhos postos nele o dia inteiro, vamos, como fruto, vai surgindo, diz aqui, propósitos claros, práticos de melhorar a conduta, de tratar delicadamente e com caridade todos os homens, nos empenharmos a fundo com o empenho dos bons esportistas nessa luta cristã de amor e de paz. E a oração se torna contínua, como o palpitar do coração, como o pulso. O esforço por ter os olhos postos em Jesus o dia todo. Naquele mesmo ano em que São José Maria foi canonizado, dizia que foi no dia 6 de outubro, no dia 10 de outubro, ou seja, 4 dias depois, saiu publicado, para uma grande surpresa e alegria nossa, um artigo do então cardeal Ratzinger, que viria a ser depois o Papa Bento XVI, falando a respeito da característica marcante da santidade de Monsenhor Escrivá, do fundador do Opus Dei. E dizia, conhecendo um pouco a história dos santos, sabendo que nos processos de canonização se procura a virtude heróica, podemos ter quase inevitavelmente um conceito equivocado da santidade, porque tendemos a pensar, isto não é para mim, eu não me sinto capaz de praticar virtudes heróicas, é um ideal alto demais para mim. Ele diz, contra-argumentando, se assim fosse, a santidade estaria reservada a alguns grandes, cujas imagens vemos nos altares e que são muito diferentes de nós, comuns pecadores. Essa seria uma ideia totalmente equivocada da santidade, uma concepção errônea que foi corrigida, e isto me parece um ponto central, precisamente por José Maria Escrivá. Virtude heróica não quer dizer que o santo seja uma espécie de ginasta da santidade que consegue fazer uns exercícios inexequíveis para as pessoas normais. Quando chega às Olimpíadas, a gente fica assistindo e fala, nossa, se eu desse só uma pirueta dessas daí, eu ficaria travado para o resto da vida, seria incapaz de fazer isso. Agora, ao olhar a vida de um santo, em princípio, eu não devia ter essa mesma reação. Então ele diz, virtude heróica não quer dizer que o santo seja uma espécie de ginasta da santidade que consegue fazer uns exercícios inexequíveis para as pessoas normais. Quer dizer, pelo contrário, que na vida de um homem se revela a presença de Deus e fica mais patente tudo que o homem não é capaz de fazer por si mesmo. Talvez, no fundo, se trate de uma questão terminológica, porque o adjetivo heróico foi com frequência mal interpretado. Virtude heróica não significa propriamente que alguém faz coisas grandes por suas próprias forças, mas que na sua vida aparecem realidades que não foi ele quem fez, porque ele só esteve disponível para deixar que Deus atuasse. Em outras palavras, olha que definição vai dar o Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, sobre santidade. Em outras palavras, ser santo
Não é senão falar com Deus como um amigo, fala com um amigo, cara a cara. Isto é santidade. Ter os olhos postos em Jesus o dia inteiro, cara a cara. Isto é santidade. A santidade na vida corriqueira, na vida cotidiana. Ter os olhos postos em Jesus na rua, no trabalho, nos momentos de lazer, na vida familiar, o tempo todo. Dizia recentemente, no dia 10 de setembro passado, o prelado do Opus Dei, o padre Fernando Ocares, Monsenhor Fernando Ocares, dizia que a santidade no cotidiano é um presente de Deus para nos fazer felizes e para que tornemos felizes os outros. Santidade no cotidiano é um presente de Deus. Essa possibilidade de estar conversando com Ele, tete a tete, cultivando a sua presença conosco, o que nos faz ser melhores, nos faz reagir de modo mais adequado à nossa condição de filhos seus, ou de irmãos seus, no caso de Jesus Cristo, e que em função de fazermos melhores, fazer superar as nossas próprias marcas, né? Ou seja, não ficar num nível de mediocridade, no nosso modo de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser irmão, de ser irmã, no nosso trabalho. Que não significa fazermos coisas assim mirabolantes, não, mas que nós demos o máximo. Por mais que o meu máximo seja diferente do máximo da outra pessoa, por mais que o meu máximo não corresponda à expectativa que as pessoas podem criar de mim, é uma pena, mas é o meu máximo. Diante de Deus, eu vou me santificando. E isso vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais feliz. Essa felicidade vai ficando cada vez mais ao alcance da minha mão. Em 1989, o Papa Bento XVI, ainda não era Papa, né? O cardeal Ratzinger, deu uma entrevista em que ele foi questionado porque ele tinha soltado assim uns números que pareceram assim muito negativos para a vida da igreja. Porque, segundo as estatísticas lá na Europa, concretamente na Alemanha, estava acontecendo uma deserção dos católicos da igreja. Cada vez menos pessoas se declaram católicas, menos pessoas, portanto, frequentando a missa, batizando os filhos, uma coisa assim bem penosa. E quem ele entrevistava dizia, o senhor foi considerado como demasiado pessimista ou muito pouco otimista nas suas avaliações. E ele respondia, creio que nesse contexto não tem nenhum sentido os termos otimista ou pessimista. Ou são termos puramente emotivos, então contribuem pouco para o argumento, ou são termos ideológicos, e então devem ser tratados de maneira crítica. A pergunta correta é esta: é verdade ou não o que se diz? Ou seja, que os números estão no vermelho, né? Uma empresa que tem um balanço no vermelho não ganha nada dizendo não queremos ser pessimistas. Por desgraça, os fatos confirmaram, em geral, o meu diagnóstico. Basta ler as estatísticas e os informes dos institutos de pesquisa e opinião. E depois perguntaram, na sequência, como deveria apresentar-se hoje a igreja para inspirar esperança e confiança? É uma pergunta que não se pode responder com improvisações, disse ele, especialmente porque a igreja só pode representar o que tem e o que é. Não se pode começar por uma representação, mas é necessário ir até a raiz. Se não existem forças dentro da igreja que tenham algo para oferecer ao nosso tempo, a representação serviria muito pouco, não é só uma questão de marketing, de propaganda. E daí então veio a pergunta estocada, assim, fatal, diz assim, e existem verdadeiramente essas forças? E ele respondeu, logicamente, o Evangelho não perdeu o seu conteúdo e tampouco Cristo foi embora. Não existem estratégias para fabricar a esperança. Cristo é a esperança. É necessário retornar à sua presença e dela começar novamente o que é central. Segui-lo. Depois vai dizendo uma coisa que o Papa Francisco já repetiu muitas vezes, né? Diz: a igreja equivocou-se de caminho quando se esforçou por mostrar-se útil e boa como organização humanitária,
sem o testemunho de Cristo e de Deus. A igreja não é uma ONG, ainda que deve dedicar-se a essas obras sociais e humanitárias, mas fundamentalmente não pode abrir mão de dar testemunho de Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. O Evangelho continua com toda a sua força. São Paulo fala assim também do Senhor, se refere a ele assim, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, escrevendo aos Efésios, diz que os cristãos são os que esperam em Cristo. E essa é a característica do cristão, tem a sua esperança depositada em Cristo. E de modo cheio de ternura, na epístola a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, ele abre assim com essas palavras, diz: Paulo, cheio de ternura e ao mesmo tempo cheio de substância teológica. Diz assim São Paulo, a saudação inicial da carta, ele abre assim a carta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é muito linda essa fórmula. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus Cristo, nossa esperança. Escreve a Timóteo, eu estou te escrevendo, Timóteo, mas da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. E depositar nele a nossa esperança, portanto, desde o início da manhã até a noite, até ir dormir. Ao acordar, São José Maria Escrivá recomendava isso com frequência, algo que ele fazia, que muitos cristãos fazem. Ao acordar, já oferecer o dia para Deus, talvez com umas palavras do tipo: Jesus, eu te amo, quero fazer tudo para te agradar, ou com outras fórmulas, mas sempre amorosas. E com essa determinação de ter os olhos postos em Jesus o dia inteiro, pegar o crucifixo, dar um beijo estalado, e que nesse beijo já fique aí plasmado aquele nosso desejo de tratá-lo, amá-lo o dia inteiro. Aliás, Monsenhor Escrivá dava esse conselho, o ponto 302 de Caminho, dizia: tu, como cristão, devias trazer sempre contigo o teu crucifixo e beijá-lo antes e depois do trabalho. E colocar, na tua mesa de trabalho e beijá-lo antes e depois de te entregares ao descanso. E quando o teu pobre coração se fizer sentir que é de carne, beija-o também. Ou seja, nosso coração se vai sentir que é de carne quando ele fica muito orgulhoso, quando fica pensando mal das pessoas, quando quer falar mal dos outros, quando está lá envolvido com coisa de sensualidade, ou quando está lá, se sentir que é de carne, mas num sentido pejorativo, né? Como muitas vezes a Sagrada Escritura se refere, né? Com sentimento de inveja. E São José Maria Escrivá dizia: beija-o também, pega lá do bolso, pega esse crucifixo que você tem numa correntinha aí pendurado, ou então tira lá, deixa na tua gaveta de trabalho, mas beija-o também. Ao longo do dia, dizer essa jaculatória: Jesus, eu te amo. O Senhor Escrivá ficava assim, muito contrariado quando percebia que as pessoas estavam muito deslumbradas com a sua presença, queriam estar com ele, né? E tinha receio de ser o anteparo entre as pessoas e Cristo. Ele queria unir as pessoas a Cristo, não de repente que as pessoas ficassem só detidas nele e não chegassem até Cristo, sabia? Elas iam sair perdendo. Então, às vezes percebia isso e via que as pessoas se aproximavam dele, ali com essa expectativa de estar com ele, né, de estar muito felizes, muito contentes, né, e ele quebrava um pouquinho aquele clima e perguntava: meu filho, minha filha, quantas vezes você já disse hoje: Jesus, eu te amo? Isso aconteceu aqui no Brasil, com duas pessoas que eu vi contar que mais ou menos tiveram uma reação parecida. Um dizia que isso era umas 11 da manhã, ele tinha passado a manhã inteira arquitetando para ver como é que ele ia tropeçar com São José Maria para poder cumprimentá-lo, e deu certo. E então, diante dessa pergunta: meu filho, quantas vezes você disse Jesus, eu te amo? Disse: puxa, eu, para não mentir, fiquei quieto.
E talvez tenha pedido muitas vezes para Jesus, Jesus, faz com que deu certo que eu encontre com o padre. Mas Jesus, eu te amo, não tinha dito. Mas isso que se criou ali um silêncio um pouquinho constrangedor diante dessa pergunta, que durou só uma fração de segundos, porque o Monsenhor Escrivá também não queria deixar ninguém constrangido. Imediatamente ele rompeu o silêncio e disse, meu filho, não tem problema, mas vamos dizer agora, cada um de nós, no nosso coração, Jesus, eu te amo, porque na verdade o nosso compromisso no Opus Dei, na obra, consiste nisso, no desejo ardente e sincero, terno e profundo de amar a Jesus Cristo, de imitá-lo. E assim como completava a história. Esse desejo de ter os olhos postos em Jesus o dia inteiro, que portanto, vai nos dando essas asas da esperança, que se vê muito assim alimentado, favorecido por uma leitura assídua do Evangelho, sempre lembramos disso, esses 5 minutinhos de leitura do Evangelho. Uma leitura assídua também diária, uns 10 minutinhos de uma leitura espiritual, ou seja, em algum livro que esmiuça de alguma forma o Evangelho, conta a vida de um santo, ou desenvolve algum aspecto da doutrina sobre a Eucaristia, sobre os anjos, sobre Maria, sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus, tantos livros que a gente tem à nossa disposição. Essas asas que vão se desenvolvendo, vão se desgrudando, vão se descolando e vão ficando com a musculatura preparadas para nos fazer erguer voo, que quando nós visitamos Jesus no sacrário, que bom seria que a gente conseguisse fazer uma visita diária a Jesus Cristo no sacrário. E, logicamente, quando nós comungamos, quando nós confessamos, né, e também porque a gente entra em contato com Cristo que nos purifica, nos fortalece, e, ao mesmo tempo, quando nós comungamos, a confissão que nos prepara bem para fazer comunhões frequentes até diárias, a Igreja recomenda. De fato, disse aqui no Brasil ainda o Papa Francisco, dizia, já na festa da acolhida dos jovens, lá na quinta-feira à noite, dizia, acolhendo a Jesus Cristo, palavra encarnada, o Espírito Santo nos transforma, ilumina o caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para caminharmos com alegria. Acolher a Cristo, né? faz com que o Espírito Santo desenvolva em nós, faça crescer em nós as asas da esperança para caminharmos com alegria. Vamos terminar a nossa meditação pedindo a Nossa Senhora, Santa Maria, esperança nossa. Nós a invocamos tantas vezes assim, né, nas atividades do Opus Dei. Ela que, lá no livro do Eclesiástico, podem gravar que também é muito simples, Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. E tem lá umas palavras que a igreja não tem nenhuma dificuldade em colocar nos seus lábios, os lábios da Virgem. Diz assim, eu sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da santa esperança. Em mim se encontra toda a graça do caminho e da virtude, do caminho e da verdade, toda esperança de vida e de virtude. Toda a graça de caminho, de verdade, esperança de vida, caminho, verdade e vida. Jesus. Vinde a mim, todos os que me deixais com ardor, continua, e enchei-vos dos meus frutos. Em mim se encontra toda a graça do caminho e da verdade, toda a esperança de vida e de virtude. Pedir à Virgem, esperança nossa, que nos ajude a não perder Jesus de vista. Nós, quando rezamos a Salve Rainha, num momento determinado, pedimos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Alguma pessoa já me disse uma vez, eu concordo plenamente com ela, que esse pedido para ela parecia muito tacanho, que ela sempre pedia de modo mais atrevido. Dizia, mãe, não só depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, não, já aqui nesse desterro, principalmente aqui nesse desterro, me ajuda a ver Jesus, a contemplar Jesus, não perder Jesus de vista, para que eu me veja assim com as asas da esperança bem desenvolvidas e voe sempre como uma águia, olhando para o Senhor, até atingi-lo quando chegar o momento definitivo de perder-me num abraço com Ele no céu. Vamos fazer o nosso exame de consciência.
Exame, ato de presença de Deus. Posso dizer que sou uma pessoa que vive da esperança, sem deixar-se levar pelo pessimismo, à hora de ter que lidar com as dificuldades que se apresentam no meu dia a dia. Cresço diante dos obstáculos até superá-los, sobrevoando-os como uma águia. Tenho consciência de que ser santo é o mesmo que ser feliz. Nesse sentido, proponho-me a meta da santidade cheio de esperança, ainda mais contando com a doutrina da Igreja que me garante que para ser santos não é preciso fazer nada de extraordinário, mas sim viver unido a Deus no cotidiano. Procuro conhecer cada vez mais e melhor a vida de São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano. Recorro à sua intercessão para que me ajude a converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de amar a Deus e servir o próximo. Sabendo que o modo de cultivar a esperança consiste em ter os olhos postos em Jesus o tempo inteiro, empenho-me por estreitar meu trato com Ele desde o acordar de manhã, durante todo o dia, até ir dormir à noite. Tenho o hábito de dizer essa jaculatória, Jesus, eu te amo, muitas vezes por dia. Vou progredindo no conhecimento de Jesus Cristo, por meio da leitura cotidiana do Evangelho, de algum livro espiritual e de um tempo para conversar cara a cara com Ele, como um amigo conversa com um amigo na oração. Visito-o no sacrário e procuro confessar e comungar com frequência. Recorro a Nossa Senhora, Mãe da Santa Esperança, para que me faça ver Jesus já nesse desterro, em meio aos desafios e dificuldades da minha vida cotidiana. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.